Olá, alunos e alunas. Aqui quem fala é o professor Railton Alves, da disciplina de Matemática. Sou professor da Rede Municipal de Ensino de Teresina. Ministro aula na Escola Municipal Júlio Lopes Lima, localizada na Zona Sul de Teresina. Gostaria primeiramente de mandar um forte abraço para toda a equipe gestora da Escola Júlio Lopes, para toda a equipe de professores, para os alunos e para você, aluno, que está acompanhando esta aula juntamente conosco. Vamos começar a nossa aula. Bem, esta aula é uma aula voltada para as turmas de 8º ano do ensino fundamental e o conteúdo que nós veremos na nossa aula de hoje é números racionais, ou seja, é uma continuação da nossa aula passada. Vamos começar. Nós temos aqui o descritor, que é o D25, que no caso é o mesmo descritor da nossa aula passada, que diz: efetuar cálculos que envolvam operações com números racionais, adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Em nossa aula passada, nós estudamos a adição e a subtração de números racionais. Na nossa aula de hoje, nós iremos ver a multiplicação, a divisão e algumas características da potenciação. O conteúdo, mais especificamente, que é aplicar a multiplicação, a divisão e a potenciação de números racionais com denominadores diferentes na resolução de problemas diversos. O objetivo que eu quero que vocês atinjam ao final da aula, que é identificar e definir um número racional, que nós vimos também na nossa aula passada, suas características e propriedades, além de aplicar as operações de multiplicação, divisão e potenciação com racionais na resolução de problemas diversos, de aplicação tanto direta quanto contextualizada. Então, vamos continuar. Introdução. Em nossa aula passada, nós demos início ao conteúdo sobre operações com números racionais. Vimos as operações de soma e subtração, como já havia falado para vocês. Aprendemos as propriedades e características das operações e também os processos práticos para operar esses racionais. Fizemos também a recapitulação das propriedades dos famosos jogos de sinais, que é bastante usual dentro da matemática, seja em qualquer assunto que você esteja trabalhando, importantes na hora de operacionalizar com esses números racionais. Estudamos também 3 situações possíveis que podemos encontrar ao operar com esses números, no caso os racionais. Soma e subtração de um racional com denominador 1 e um racional puro, ou seja, de um número que é racional, mas que não apresenta o denominador, que nesse caso vai ser o valor 1. A outra situação, de racionais puros com denominadores idênticos, ou seja, a soma de 2 ou mais racionais que possuem denominadores idênticos. E, por fim, a soma de racionais puros com denominadores diferentes. Essas foram as 3 situações que nós vimos através da soma e também da subtração com racionais. Por fim, fizemos a aplicação desses conhecimentos na resolução de uma situação-problema que contemplava o conteúdo trabalhado na aula. Em nossa aula de hoje, veremos as operações de multiplicação e divisão com racionais e também a potenciação. Lembrando que a potenciação nós não vamos nos aprofundar em todas as propriedades da potenciação, é apenas algumas características importantes que a potenciação possui dentro dos conjunto dos racionais. Vamos lá. Multiplicação com racionais. A multiplicação de números racionais é bem simples de ser trabalhada. Nesse caso, temos apenas uma situação que pode ocorrer, mas que é autoexplicativa. Veja a seguir. Que situação é essa? Como todo racional possui um numerador e um denominador, o produto de racionais segue a seguinte regra: multiplica-se numerador com numerador e denominador com denominador. Ou seja, é uma regra bem simples. Você irá multiplicar o número que é o numerador pelo numerador do outro racional e o denominador pelo denominador e assim sucessivamente. Veja o exemplo a seguir. Você tem aí os seguintes valores: 1/2 vezes 2/3 vezes 7/5. Então, como que você procede para poder
encontrar o resultado desses produtos? Você aplica o que nós acabamos de ver. Você irá multiplicar os numeradores, que no caso são 1, 2 e 7, e também irá multiplicar os denominadores, 2, 3 e 5. Então, você ficará com o seguinte: 1 vezes 2 vezes 7 sobre 2 vezes 3 vezes 5. Então, você desenvolve o resultado. 1 vezes 2 vezes 7 dá 14, 2 vezes 3 são 6 vezes 5, 30. Portanto, o resultado é 14 sobre 30. Note aí que a operação de multiplicação com racionais é bem simples, bem tranquila. Logo, temos que o valor do produto dos racionais dados é 14 sobre 30. Como podem notar, a multiplicação de racionais é bem intuitiva, mas você pode se perguntar: e quando o racional não for puro e for apenas um inteiro ou um natural qualquer? Você irá proceder da mesma forma. Observe o seguinte: quando for apenas um inteiro qualquer ou um natural, o seu denominador será 1 e o produto por 1 não altera a operação dentro da multiplicação, já que este é o elemento neutro da multiplicação. Diante disso, nós voltamos à regra de numerador multiplicado por numerador e denominador multiplicado por denominador. Observe que, se você tem, por exemplo, 2 vezes 1/3, o 2 você pode representá-lo como sendo 2 sobre 1, mas esse denominador que é 1 não vai interferir no produto no caso dos denominadores, porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, é bem simples, bem tranquilo, ou seja, continua valendo a regra numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Quando o racional apresentar sinais mais ou menos, aplica-se apenas os jogos de sinais e o produto continua o mesmo, ou seja, o produto dos valores é o mesmo. Você apenas terá que ter cuidado em relação aos jogos de sinais que nós trabalhamos na nossa aula passada. Vejamos agora a divisão de racionais, que requer um pouco mais de atenção. Vamos lá. Divisão com racionais. A divisão de racionais é vista posteriormente às multiplicações, pois serão necessários conhecimentos da multiplicação para aplicar dentro da divisão. A divisão de racionais, assim como a multiplicação, obedece apenas a uma única regra, independentemente de esse racional ser puro ou não. Observe o seguinte: na divisão de dois racionais, multiplica-se o primeiro racional pelo inverso do segundo racional, ou seja, é uma regra bem simples. Você multiplica o primeiro racional pelo inverso do segundo racional. Nós veremos mais à frente um exemplo. Antes de fazermos a aplicação em um exemplo, vejamos o que é o inverso de um número, também conhecido como inverso multiplicativo. Veja a seguir. Ou seja, se nós precisamos fazer o inverso desse racional, nós precisamos saber o que é o inverso de um número. Inverso multiplicativo. Cada número tem dois opostos, o inverso aditivo e o inverso multiplicativo, também conhecidos como recíprocos. O termo pode parecer complicado, mas a verdade é que encontrá-lo é bem simples. Os números recíprocos têm a ver com a multiplicação e a divisão. Para entendê-los, você deve primeiro saber que qualquer número inteiro pode ser escrito como uma fração com denominador 1, ou seja, como eu já havia falado para vocês. Se você tem um natural ou um inteiro, você pode representá-lo como sendo um racional de denominador 1, porque não vai alterar o valor desse número. Por exemplo, 6 também pode ser escrito como 6 sobre 1, ou seja, 6 é igual a 6 sobre 1, porque 6 sobre 1 é o próprio 6 e não vai alterar o valor absoluto desse número. Continuando. Todos os números têm um inverso multiplicativo, exceto o zero. Não importa o quão grande ou pequeno ele seja, ao multiplicá-lo pelo seu recíproco, sempre teremos o resultado 1. Veja abaixo. Você tem aí
o produto entre os seguintes racionais. 1/4 vezes 4 sobre 1. Então, você aplica a propriedade da multiplicação. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 4, 1. Ou seja, multipliquei um número pelo seu inverso ou recíproco. Então, o resultado é 1. Assim com a segunda operação aí. 4/5 vezes 5/4 é igual. Da mesma forma, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 4 vezes 5, 20. 5 vezes 4, 20. 20 sobre 20, o resultado é 1. Com essa informação, já é possível encontrar o inverso multiplicativo de qualquer número. Logo, o inverso multiplicativo de um número é o termo tal que o produto entre ele e o seu inverso seja igual a 1. Ou seja, nós podemos criar um tipo de equação e conseguir determinar esse inverso, porque nós sabemos que um número vezes o seu inverso, o resultado é 1. Ou seja, 1 vezes o número vezes o inverso dele é igual a 1, ou seja, é um tipo de equação que nos possibilita encontrar o valor desse inverso. Continuando. Podemos pegar, por exemplo, o inverso de 3. Aplicando a propriedade, nós temos o seguinte. Iremos chamar o inverso de 3 de i. Diante disso, nós temos que 3 vezes i, ou seja, um número vezes o seu inverso, tem como resultado o 1, ou seja, 3 vezes i é igual a 1. Aplicando agora o princípio multiplicativo da igualdade, eu vou dividir ambos os membros dessa igualdade por 3. Então, nós ficaremos com a seguinte expressão. 3 vezes i, tudo dividido por 3. Então, eu posso cancelar o 3 do numerador com o 3 do denominador e fica apenas o valor i igual a 1 sobre 3. Portanto, o valor de i é 1/3. Então, o que será o inverso de um número? Vai ser, na verdade, 1 sobre esse número. E, caso esse número seja um racional, você irá operacionalizar para encontrar o valor desse número. Lembrando que você pode representar o inverso de um número como sendo 1 sobre esse número, ou seja, o inverso multiplicativo. Agora que sabemos o que é o inverso de um número, ou seja, o inverso multiplicativo, e como encontrá-lo, podemos voltar para a aplicação dessa informação na divisão de racionais. Então, nós temos o seguinte. Vamos pegar a divisão entre os racionais 3/4 e 6/7. Logo, nós teremos o seguinte. 3/4 sobre, no caso, dividido por 6/7. Continuando, multiplique agora 3/4 pelo inverso de 6/7, que é o quê? É a regra da divisão de racionais. Você pega o primeiro racional, 3/4, e multiplica pelo inverso do segundo, que no caso é 6/7. Então, a gente ficará com o seguinte. Calculando o inverso de 6/7, temos que o valor será 7/6. Por quê? É aquela questão do 1 sobre esse valor. Então, observe que quando você tem um racional, o inverso desse racional é apenas a troca da ordem dos números. O que era o denominador passa a ser numerador e o que era numerador passa a ser denominador. Então, o inverso de 6/7 é 7/6. Aplicando agora esse valor na nossa divisão, nós temos aí, 3/4 vezes 7/6. Então, o resultado é, transformamos aquela divisão em um produto, ou seja, uma multiplicação. E nós já sabemos resolver multiplicação de racionais. Então, você multiplica numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 3 vezes 7 sobre 4 vezes 6. 3 vezes 7, 21. 4 vezes 6, 24. Portanto, a resposta é 21 sobre 24. Que é a solução aí do nosso exemplo. Agora que sabemos efetuar a divisão entre racionais, iremos partir para a parte de
Potenciação de racionais. Veja no slide a seguir. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida em relação ao produto e à divisão de racionais. Lembrando, produto você multiplica numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Divisão de racionais, você pega o primeiro racional que está no caso, você pega o primeiro racional e multiplica pelo inverso do segundo racional. E também nós já sabemos o que é o inverso de um número, que no caso é 1 sobre esse número. Bem simples e bem tranquilo. Vamos agora ver algumas características da potenciação envolvendo os racionais. Potenciação com racionais. A potenciação surge como uma ferramenta de muita utilidade na representação de uma multiplicação de fatores iguais. O conhecimento dessas técnicas é indispensável no estudo da matemática básica e suas aplicações estão presentes em diversas situações relacionadas a outras ciências, como a química, a física, a engenharia, a biologia, a economia e assim sucessivamente. Ou seja, note aí que a maioria de ciências exatas. As regras de potenciação podem ser aplicadas nos números reais de forma geral, mas o conjunto numérico a ser abordado nesse estudo será o dos números racionais, aqueles escritos na forma A sobre B, em que o B, lembrando, tem de ser diferente de zero, porque nós sabemos que um racional está na forma fracionária, e uma fração nada mais é que uma divisão de dois fatores, e nós sabemos que não existe divisão por zero, portanto o B tem de ser diferente de zero. Na potenciação dos números racionais, devemos aplicar o expoente aos dois elementos da fração, o numerador e o denominador. Ou seja, você tem um racional e esse racional inteiro está elevado a um expoente. Como que você desenvolve essa potência desse racional? Você distribui aquela potência para ambos os fatores, para o numerador e para o denominador, e depois você efetua, nesse caso, a potência normalmente. Você tem aí essa sequência de exemplos. Note aí, 3/5 elevado ao quadrado. O que ele fez? Ele distribuiu a potência para ambos os fatores, para o numerador, que é 3, e para o denominador, que é 5. Então ficou 3 ao quadrado sobre 5 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, 5 ao quadrado, 25. E assim sucessivamente para todos os demais exemplos. Então, regra importante: se você tem uma potência de um racional, você distribui a potência tanto para o numerador quanto para o denominador. Primeira regra, bem simples. Note que o expoente em um número racional contempla tanto o numerador quanto o denominador. Nesse caso, você desmembra o expoente tanto para o numerador quanto para o denominador, como eu já falei. Depois disso, desenvolva a potência normalmente. Nos casos em que o expoente é negativo, devemos trocar o sinal do expoente e inverter a base racional. Isto é, o numerador passa a ser o denominador e o denominador passa a ser o seu numerador. Observe o seguinte, você tem aí 4/5 elevado a menos 2. Note que o expoente é negativo. Então, o que é que você faz segundo a regra? Você troca o sinal do expoente, negativo passa a ser positivo, e você inverte o racional. Se é 4 sobre 5, fica 5 sobre 4, ou seja, você pega o inverso do racional. Também bem simples e bem tranquilo, porque nós já sabemos o que é o inverso de um racional. Então, regra de racional com expoente negativo, inverte o sinal da potência e inverte também o racional. No caso, você pega o inverso do racional. Depois, você desenvolve a potência normalmente. Distribui para o numerador e para o denominador e desenvolve a potência normalmente, encontrando os valores. Quando você tem um racional com expoente negativo, você deve pegar o inverso do número em questão. Ou seja, como eu já falei, você pega o inverso do racional. Após inverter o racional, você distribui o expoente para o numerador e o denominador normalmente. As demais propriedades de potenciação também se aplicam para os racionais, ou seja, como eu já havia falado para vocês, nós não vamos trabalhar aqui todas as propriedades da
potência envolvendo, aplicando para os racionais. Nós estamos vendo aqui apenas aqueles casos em que pode gerar alguma dúvida para você, aluno, na hora de desenvolver essa potência. Continuando. Bom, nós vamos agora para a resolução de alguns exercícios que abordam os conteúdos que nós aprendemos na nossa aula de hoje. A primeira questão diz o seguinte: aplique as propriedades da multiplicação de racionais e resolva os problemas abaixo. Você tem aí letras A e B e você tem aí o produto de alguns racionais. Vamos aqui resolver essas questões juntos. Você tem aqui, solução. Sabemos através das propriedades operatórias com racionais que basta multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Diante disso, nós temos o seguinte: multiplicação de racionais bem simples. Você tem aí na letra A 4 sextos vezes 5 oitavos vezes 2 quintos vezes 7 nonos. Processo, a regra. Você multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Então, você ficará com a seguinte fração: 4 vezes 5 vezes 2 vezes 7 sobre 6 vezes 8 vezes 5 vezes 9. Agora você pode operacionalizar livremente esses números. Observe que nós temos aí fatores múltiplos, então nós podemos cancelar alguns termos. Cortando aí alguns termos, ou seja, cancelando alguns valores, nós temos aí, eu posso cancelar o 4 com o 8, 4 dividido por 4 dá 1, 8 por 4 dá 2. Então, repete os outros termos. Dá para dividir agora o 5 como no numerador e no denominador. Você fica aí 1 vezes 1 vezes 2 vezes 7, 6 vezes 2 vezes 1 vezes 9. Novamente dá para cortar o 2, porque você tem um 2 no numerador e um denominador, então você pode cancelá-lo. Então, no final, eu irei ficar com a seguinte fração ou racional: 7 sobre 6 vezes 9, 54. Então, o valor da nossa resposta da letra A é 7 sobre 54. Questão bem simples, bem tranquila. Letra B, nós temos a seguinte expressão: 4 vezes 5 sextos vezes 2 vezes 3 nonos. Da mesma forma, observe que nós temos aí dois termos que não possuem denominadores. E pela regra, sempre que um racional não tiver denominador, ele é na verdade 1. Logo, nós ficaremos com a seguinte expressão: 4 sobre 1 vezes 5 sobre 6 vezes o 2 que não tinha denominador, você coloca 1, 2 sobre 1 vezes 3 nonos. Então, desenvolvendo agora, mesmo processo: produto dos numeradores sobre produto dos denominadores. Então, nós teremos aí, desenvolvendo esses produtos, nós temos aí 2 vezes 5 vezes 2, 3 vezes 9. 2 vezes 5, 10, 10 vezes 2, 20, 3 vezes 9, 27. Então, o resultado dessa segunda sentença aí é 20 sobre 27 avos. Questão bem simples e bem tranquila, que trabalha as propriedades aí de multiplicação com racionais. Logo, nós temos aí que o valor encontrado é 20 sobre 27. Exercício 2. Marcelo recebeu 7/8 de uma herança proveniente de sua avó. Após a orientação de seus advogados, decidiu dividir o valor recebido entre 2 quintos dos seus investimentos. Qual das alternativas abaixo representa o valor respectivo da herança no investimento? Questão um pouco mais complexa, ou seja, é uma questão que, no caso, é uma situação, um problema, que você tem que interpretar para poder encontrar a solução. Observe que nós temos aqui algumas alternativas. Eu vou disponibilizar para vocês nessa questão um minutinho para que vocês possam pensar e tentar resolver, e posteriormente eu retorno para que a gente possa resolver junto. Até lá!
Bom, alunos, retornando para fazer a resolução juntamente com vocês, vamos começar. Então, a ideia que nós iremos utilizar para resolver esse exercício é a divisão de racionais. Observe que ele dá aí duas frações, no caso 2 racionais, 7/8 e 2/5. E ele dividiu essa herança, que é 7/8 do que ele recebeu, entre 2/5 dos seus investimentos. Portanto, você irá dividir o valor entre esses racionais. Portanto, nós temos aí, solução. Note que na questão não é dado valor numérico em reais, portanto essa informação não é tão relevante. Sabemos o total da fração que Marcelo recebeu e também em quantas partes ele deve dividir esse valor. Então nós temos aí, diante disso, note que se trata de uma divisão de frações ou racionais. Iremos aplicar diretamente a divisão e determinar o valor procurado. Logo, nós temos o seguinte. Você irá dividir o valor que ele recebeu da herança pela quantidade da proporção lá dos investimentos que ele irá aplicar esse dinheiro. No caso, 7/8 dividido por 2/5. Portanto, você tem aqui, aplicando a propriedade da divisão de frações ou racionais, você tem aí, qual é a propriedade? Você conserva o primeiro racional e multiplica pelo inverso do segundo. Portanto, você irá ficar com 7/8 vezes o inverso de 2/5 é 5/2. Portanto, você ficará com o produto 7/8 vezes 5/2. Como a multiplicação é bem simples, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 5 vezes 7, 35, 8 vezes 2, 16. Logo, nós temos que a parte que será aplicada em cada investimento será o equivalente a 35/16 do total recebido. Agora, podemos marcar a solução do nosso exercício. Logo, nós temos que a solução é dada pela letra B. Marcando, nós temos letra B, 35/16. Marcamos a nossa alternativa. Exercício 3. Desenvolva as potências dos racionais abaixo de acordo com as propriedades vistas no estudo de racionais. Questão bem simples e bem tranquila. Letra A. Você tem aí, de acordo com as propriedades vistas anteriormente, para a potência de números racionais, devemos distribuir a potência tanto para o numerador quanto para o denominador. Logo, nós temos, observe aí, 1/8 elevado a menos 2. Nós iremos utilizar aqui um processo diferente daquele que nós vimos. O que é que nós deveríamos fazer aqui? Inverter o sinal da potência e pegar o inverso do racional. Então, nós temos aí, utilizando outro método, você distribui a potência para os valores, para o numerador e para o denominador. Todo número elevado ao expoente negativo é igual ao seu inverso multiplicativo. Então, você pega aí os inversos, 1 sobre 1/8 elevado ao quadrado, fica 1 sobre 8 elevado ao quadrado, 1 sobre 64, então você tem divisão de frações, 1 vezes o inverso da segunda, 64/1, então o resultado é 64. E na letra B, na nossa letra B, nós temos aí 2/3 elevado ao cubo. Distribui a potência, 2 ao cubo sobre 3 ao cubo. 2 ao cubo dá 8, 3 ao cubo dá 27. Portanto, a resposta aí é 8/27 avos. Em nossa aula de hoje, vimos as operações de multiplicação, divisão e potenciação com números racionais. Vimos que a multiplicação de racionais é bem simples e em que se multiplica numerador por numerador e denominador por denominador. Já na divisão de racionais, multiplica-se a primeira fração ou racional pelo inverso da segunda. Na potenciação, as regras são as mesmas para os números quaisquer. Basta apenas a atenção para as potências negativas, em que o valor é o inverso multiplicativo desse. Por último, fizemos aí a resolução de algumas situações, problemas. Então, era isso que eu gostaria de trazer para vocês na nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela atenção, foco nos estudos, foco na aprendizagem e até a nossa próxima aula.
Olá, galerinha do 8º ano das escolas municipais de Teresina, tudo bem? Eu, professor Barroso, mais uma vez aqui com vocês, e vocês já sabem, né? A aula de língua portuguesa. Então, velho recado, pegue o seu caderno, anote as suas dúvidas, tá? Pegue a caneta, separe aquele local silencioso que você tem aí e preste bem atenção na aula de hoje, porque trará habilidades e informações importantes que vocês precisam anotar, precisam entender. Então, vamos lá? Vamos nessa? Como sempre, já começo aí mostrando o conteúdo da nossa aula de hoje. Será a comparação entre textos com o mesmo tema. Eu trarei aí a reportagem e outros gêneros, mas sempre procurando trazer o mesmo tema entre eles e traçando um perfil, o que é que eles possuem de semelhante, o que é que eles possuem de diferente entre eles, tá? Então, vamos fazer uma leitura aí de um gênero textual que já vimos na aula anterior, que é sobre reportagem, e depois faremos uma comparação com outro texto. Vamos lá. Especialista fala sobre a insegurança no trânsito brasileiro. De acordo com Roberta Torres, os mais afetados pela violência no trânsito são os jovens com idade entre 18 anos e 34. Em 10 anos, o trânsito brasileiro matou mais que a guerra da Síria. Foram mais de 480 mil indenizações pagas pelo seguro DPVAT para a cobertura de morte, de acordo com o levantamento da seguradora Líder. Para comentar esse cenário alarmante, o 7º episódio do podcast A Voz do Trânsito contou com uma entrevista inédita de Roberta Torres, especialista em gestão, segurança e educação no trânsito. Para ela, não há fórmula imediata que consiga reduzir de forma significativa as fatalidades nas vias brasileiras. Então você já sabe aí que já está tratando de um tema, né? Que é o tema da insegurança no trânsito, o tema da violência no trânsito. Vamos continuar. Precisamos de um conjunto de ações de vários setores, que começa com a coleta de dados estatísticos para identificar o real problema que cada lugar, passando pela manutenção e fiscalização de vias e veículos, pela construção de leis mais efetivas e que busquem a preservação da vida. E ainda por ações educativas, tanto nas escolas como por meio de campanhas ao longo da vida dos cidadãos, comentou. Nesse contexto, os mais afetados pela violência no trânsito são os jovens. A faixa etária entre 18 e 34 anos já representa 48% do total de beneficiários do seguro DPVAT em 2020. De acordo com a especialista, o alto índice pode ser justificado pela falta de maturidade e experiência dessa parcela da população, pois muitos deles possuem a habilitação há pouco tempo. E reforça, os jovens têm como característica a impulsividade e a imprudência. Muitas vezes se deixam levar, principalmente quando se trata de álcool e de velocidade. E ao analisar os dados de veículos, observa-se que o perfil do condutor mais impactado é o motociclista. De janeiro a novembro de 2020, as ocorrências envolvendo motocicletas representam 79% do total de pagamentos do DPVAT. Hoje, o processo de formação de condutor, especialmente de motociclistas, está muito aquém do ideal, quer dizer, está muito abaixo do ideal, né? A carga horária prática é insuficiente, não existem objetivos claros de como cada conteúdo deve ser ensinado e a avaliação não é padronizada. O motorista é formado apenas por um circuito fechado, sem sequer andar em uma via pública, lamenta Roberta. Então, o texto aí, como eu já disse para você, trata de um tema específico, que é a violência no trânsito e aqueles que mais sofrem com essa violência no trânsito. Não é verdade? Qual o gênero desse texto? Muito bem, conseguiu ouvir daqui. Parabéns. Reportagem, não é? Vocês já sabem as características, já sabem como se estrutura, então trata-se de uma reportagem, pelo caráter até amplo, né, que ele possui. Agora vamos para um outro gênero textual, não uma reportagem. Vamos analisar aqui esse texto. Homem agride e atropela mulher após briga de trânsito em Minas Gerais. Apesar de ser preso em flagrante, o autor foi liberado pela Polícia Civil para responder ao processo em liberdade. Uma mulher foi agredida e depois atropelada em Araguari, no Triângulo Mineiro, por causa de uma briga de trânsito. O momento foi flagrado por uma câmera de segurança. Apesar de ser preso em flagrante,
o autor foi liberado pela Polícia Civil para responder em liberdade. De acordo com a Polícia Militar, o caso começou depois que uma manobra feita pela vítima, que tem 35 anos, na Avenida Minas Gerais. Em um contorno da via, ela avançou alguns metros à frente da sinalização de pare e quase causou uma batida. O outro motorista que se envolveu no problema, então xingou a mulher. Mesmo depois de a mulher ter ignorado, o homem a seguiu até onde ela havia parado para buscar uma pessoa. Foi até o veículo da vítima e acertou em um soco. A mulher, então, desceu do carro para tirar satisfações. O homem, porém, entrou no próprio carro e acelerou contra a vítima. Ela foi atropelada e ele fugiu sem prestar socorro. Então, veja, aqui você percebe bem essa diferença entre reportagem e notícia, não é? Lá na reportagem, ele traz um caráter geral, trazendo dados do Brasil, quem são aqueles que mais sofrem com a falta de educação no trânsito, com a violência no trânsito, né? Então, algo mais geral. Diferente aqui dessa notícia. A notícia aqui, ela cobre um fato em determinado local, com determinadas pessoas. Então, essa é a típica notícia. Aqui você já consegue trazer esse paralelo, né? Vamos mostrar isso através de um quadro, de uma tabela. O texto 1, o que ele trazia? O gênero reportagem. Esse texto que a gente acabou de ler, retratando aí uma briga que aconteceu em Minas Gerais, né? Uma briga de trânsito, né? Inclusive violência no trânsito, né? Já é uma notícia. Então, temos dois gêneros diferentes. Do que eles tratam? O primeiro texto vai trazer a violência no trânsito, trazendo dados, como você viu, trazendo a opinião de uma especialista de trânsito, né? Como você também viu. O segundo texto também trata da violência no trânsito, mas de uma forma diferente, de uma forma mais local, mais factual, né? Ali com um fato do cotidiano, né? Algo que aconteceu naquela hora. Então, é isso que representa a diferença entre reportagem e notícia. A reportagem ela traz uma visão mais geral, enquanto que a notícia ela mostra um fato, tá? Perceberam como isso é bem fácil, né? Quando você traça um paralelo entre os dois, muitas pessoas acabam não sabendo a diferença entre reportagem e notícia. Mas é justamente essa diferença, né? De que uma é a visão mais geral e a outra é mais específica. Veja que tanto o texto 1 quanto o texto 2 apresentam uma linguagem formal predominante. Então, por quê? Porque são textos do gênero jornalístico. Então, a depender do público, né, a que se destina essa reportagem ou essa notícia, a linguagem tende a mudar. Então, é muito comum ter reportagens, por exemplo, para o mundo jovem, para uma revista que tem como público-alvo adolescentes. Então, a linguagem ela muda, justamente porque o público muda. Então, você tem que entender isso. A linguagem não é porque o autor, o repórter, ele vai dizer, eu vou colocar a linguagem que eu quero. Não, ele tem que observar o público-alvo dele. Então, a depender do público-alvo, essa linguagem muda. Nos dois textos, a gente tem uma notícia ruim, triste para o Brasil, né? Não pode ser dada aí de qualquer forma. Então, a gente tem uma linguagem formal. Ok, então, traçado esse paralelo aí. Lembre-se, são dois gêneros diferentes, mas que tratam do mesmo tema. E você observou a maneira como eles se estruturam, não é verdade? Vamos para o texto 3. Gírias que estão na boca dos jovens. Jovens criaram um linguajar próprio para se comunicar online. Por definição, a gíria é um tipo de linguagem característica de um determinado grupo social, usada principalmente entre os jovens para tornar uma conversa mais informal. Em função de sua aceitação, pode acabar se estendendo à sociedade de maneira geral, sendo incorporada ao vocabulário do dia a dia. Nos últimos anos, podemos observar o surgimento de novas gírias, especialmente aquelas ligadas ao mundo digital e às redes sociais. Quem já ouviu, nossa, hoje eu estou um nojo de linda? Utilizado normalmente para expressar repúdio a algo, a palavra nojo, né? Ou a alguém, o termo nojo virou uma gíria muito popular entre os jovens, como um autoelogio em tom de deboche. A expressão viralizou na internet e migrou para o cotidiano como forma de se dizer que está maravilhosa. Pessoal, só
reparando aqui um pouquinho do texto e mostrando o quanto é interessante essa reportagem, eu quero dizer para vocês o seguinte, essa mudança na linguagem, ela é muito comum. A língua, ela não é estática, tá? A língua, ela se transforma. Então, palavras, sei lá, que seu avô falava, hoje não se fala mais. A linguagem que utilizamos agora, talvez nem amanhã utilizaremos mais. Então, a linguagem, ela muda. Então, essa mudança ocorre porque a própria sociedade muda. Então, à medida que novas ferramentas digitais forem acrescentadas, a linguagem, ela sempre vai mudar. Então, aquelas pessoas que dizem, isso aí é besteira, mudou a linguajar porque surgiu alguma coisa, eu acho que não deveria ser assim, a opinião não vai importar. O fato é que a linguagem, ela vai mudar, independentemente do que você acha ou não. Então, a gente tem que adotar uma visão positiva e analisar essa linguagem, perceber o que ela tem de diferente e aprender com ela também. Então, vamos continuar a reportagem. Palavra top, de origem inglesa, é talvez a gíria mais popular nos tempos atuais e é usada para falar que algo está acima ou que está no topo, né? Então isso é top. Stalkear também ganhou destaque em inglês, tem um significado de ladrão ou caçador, só que na atualidade virou sinônimo de observar de maneira frenética tudo o que a pessoa posta nas redes sociais, então isso é stalkear, né? Especialmente no Facebook e Instagram. A obsessão pelo stalkeado pode ser positiva, uma paixão recolhida, ou negativa se for uma perseguição. Certo é que a gíria não compromete a capacidade de expressão da criança e do adolescente, mas os pais e a escola têm papel importante na orientação desse uso. A gíria é um uso normal, mas tem de ser evitado quando as circunstâncias exigem uma conversa mais formal. Na hora de procurar trabalho, por exemplo, a pessoa tem que saber se ajustar, mudar o modo de vestir, mudar os modos de se comportar e principalmente mudar o modo de falar. Então isso é muito importante, né? Então a linguagem é como se fosse uma peça de roupa, né? Você tem que adaptá-la ao ambiente que você está. Isso é muito importante e já falamos diversas vezes, né? Bom, você viu ali comigo uma reportagem que fala sobre as gírias, não é? Viu algumas gírias como exemplo. Agora eu quero que vocês analisem aí comigo essa tirinha. Olha o que é que diz aí no texto 4. Aí, na verdade já começa assim. Aí, orelha. Aí, beleza, mano? Beleza. Só? Só. O que você achou do orelha? Cabeça. Então, veja aí que nessa tirinha a gente tem essas expressões que são as gírias, né? E aí, orelha? Orelha aí como um sobrenome, né? Um apelido dado ao rapaz. Beleza, mano, né? Esse mano aí também como outra gíria, né? Beleza. Esse só também, não sei nem o que significa, mas deve ser uma maneira de eles se comunicarem, tipo, bacana, bacana. Então, cabeça também, né? Usado como alguém que pensa, né? Que é inteligente, mesmo sem se expressar muito, talvez, nesse universo. Mas você percebe aí como a gíria ela é utilizada, né? De uma circunstância particular. Agora, vamos comparar os dois textos, né? Trazendo aquilo que a gente já fez nos textos anteriores. O texto 3, o que é que ele mostra, né? O que é que ele tem? Qual o gênero? Ele é uma reportagem. O texto 4 é um outro gênero, a gente já tem aí uma tirinha. Então, são dois textos para públicos diferentes, usando linguagens diferentes. Justamente porque esse público, a forma de recepção desse gênero é diferente. Portanto, a linguagem também muda, as circunstâncias mudam, né? Do que é que eles falam? Qual tema que eles utilizam no caso, para a reportagem? O tema é sobre as gírias, né? Gírias da juventude, né? Enquanto que no texto 4 a gente tem aquelas gírias também da juventude, mas num outro gênero, que é no gênero tirinha. Você viu que a reportagem ela traz uma visão geral, né, sobre as gírias, mostrando inclusive alguns exemplos. Enquanto que na tirinha ela retrata uma cena, né, específica ali, né, só que com humor, né, justamente por ser uma das funções da tirinha, né, que é deleite, a leitura, né, por deleite mesmo, para alegrar. E aí tem essa questão do humor que é bem comum nas tirinhas. Diferente aí da reportagem, né? Que já não é humor, e sim
pode sim ter humor, mas a função é informar, predominante, né? E a gente tem na reportagem a linguagem verbal, né, completa, a gente não tem uma imagem, mas que poderia ter também, poderia sim. Você já viu comigo que uma das características da reportagem é justamente ter como apoio uma imagem. Então é bem possível que tenha sim uma linguagem não verbal, mas que aquela reportagem específica não traz imagem, então a gente tem a linguagem verbal. Enquanto que na tirinha a gente tem uma linguagem mista, né? A gente tem a linguagem verbal, texto escrito, e a gente tem também a imagem. Então, uma linguagem mista, também chamada de linguagem híbrida, né? Então, você percebeu aí que são dois gêneros diferentes que tratam do mesmo tema para públicos diferentes, né? Por isso que as circunstâncias de confecção desses gêneros também são diferentes. Ok? Então chegou aquela hora, né? Aquela hora que vocês esperam tanto. Vamos praticar, vamos fazer um exercício aqui e você vê comigo aí se consegue acertar. E é claro que consegue, né? Depois dessas explicações, eu tenho certeza que vocês pegaram. Vamos lá, então trouxe aí dois textos para que vocês analisem aí comigo. Tem aí, os cerrados. Essas terras planas do Planalto Central escondem muitos riachos, rios e cachoeiras. Na verdade, o cerrado é o berço das águas. Essas águas brotam das nascentes de brejos ou despencam de paredões de pedra. Em várias partes do cerrado brasileiro existem cânions, com cachoeiras de mais de 100 metros de altura. Então a gente tem aí um texto que fala sobre o cerrado, né? E que mostra aí as belezas desse tipo de vegetação. Texto 2, os pantanais. O homem pantaneiro é muito ligado à terra em que vive. Muitos moradores não pretendem sair da região. Não é para menos. Além das paisagens e do mais lindo pôr do sol do Brasil central, o Pantanal é um santuário de animais selvagens. Um morador do Pantanal, do rio Cuiabá, olhando para um bando de aves voando sobre veados e capivaras, exclamou: "O Pantanal parece com o mundo no primeiro dia da criação." Então, traz aí, a gente já tem um segundo ponto de vista, né? A gente tem o primeiro texto que fala sobre cerrados e tem um segundo que fala sobre pantanais. Qual será a pergunta? Os dois textos descrevem, letra A, as belezas naturais do Brasil Central. Letra B, animais que habitam os pantanais. Letra C, problemas que afetam os cerrados. Ou letra D, rios e cachoeiras de duas regiões. Eu vou deixar aí por 15 segundos o texto e depois por mais 15 segundos a pergunta. E aí você analisa qual a resposta correta. Vamos lá? 30 segundos. Pronto, vamos lá. Voltando aqui para o texto, veja que
os textos eles falam sobre o Cerrado e sobre o Pantanal, né? O Cerrado e o Pantanal, que são dois biomas, né, que pertencem ali à região centro-oeste. Veja, não está no texto essa informação. É uma informação que eu tenho, né, pelo conhecimento de mundo, pelo aprendizado que eu tive antes de ler esse texto. Mais uma vez, ler um texto não é passar os olhos, você precisa processar aquilo mentalmente, você precisa ativar conhecimentos anteriores. Então, esse processo de leitura, ele é muito importante, tá? Então, todo o conhecimento que você adquire, quando você pesquisa uma palavra, quando você pesquisa algo que você não sabe, aquilo retorna em algum momento para que você entenda determinado texto. Isso é muito importante. Então, com isso, já consigo responder fácil essa questão. Os dois textos descrevem as belezas naturais do Brasil Central. Vamos deixar essa letra A aí um pouquinho, vamos para a letra B. Animais que habitam os pantanais. Os dois textos falam de animais que habitam os pantanais. Pessoal, lá no texto 1, eu falo alguma coisa de Pantanal? Se você ler com cuidado, você vai observar que não. Então, como é que nos dois textos eu vou falar de animais que habitam os pantanais? Não é a letra B. Agora, se fosse os pantanais e o cerrado, aí a gente poderia ter algo mais próximo. Mas só pantanais não, porque ele quer a relação entre os dois textos, tá bom? E não de um só. Letra C. Problemas que afetam os cerrados. Pessoal, aí no texto 2 fala alguma coisa de cerrado? Você há de concordar comigo que não é? Então, veja como a questão, ela quer que você compare os dois textos. O que é que os dois textos têm em comum? Então, o problema que afeta os cerrados pode ter lá no texto 2, mas no texto 1, lá no texto 2, né? Mas não no texto 1. Letra D. Rios e cachoeiras de das duas regiões. Bom, aí aqui você tem a letra D para fazer um contraponto à letra A. Os dois textos falam de rios e cachoeiras. Aí, quando ele fala em cerrados, brotam nascentes, brejos, né, que desponcam paredões de pedra, né, que tem os cânions, cachoeiras. No texto 1 se fala. E no texto 2, ele vai falar de cachoeira? Não, né, pessoal? Então, perceba como rios e cachoeiras das duas regiões não vai ser o tema dos dois. O tema dos dois vai ser a letra A, belezas naturais. Ele vai mostrar como esses biomas trazem belezas para o Brasil Central. Lembra aí quando eu falei para você que esses dois biomas vão tratar aí justamente de uma região específica, né, que é o Centro-Oeste, tá bom? Perfeito. Então, resposta correta, letra A. Bom, você tem sempre que ativar esses conhecimentos anteriores, é o chamado conhecimento de mundo, né, conhecimento enciclopédico. Vamos para mais um texto. Sem proteção. Jovens enfrentam mal a acne, mostra pesquisa. Transtorno presente na vida da grande maioria dos adolescentes e jovens, a acne ainda gera muita confusão entre eles, principalmente no que diz respeito ao melhor modo de se livrar dela. É o que mostra uma pesquisa realizada pelo projeto Companheiros Unidos contra a Acne, CUCAS, uma parceria do Laboratório Roche e da Sociedade Brasileira de Dermatologia, SBD. Foram entrevistados 9.273 estudantes entre 11 e 19 anos em colégios particulares de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Paraíba, Pará, Paraná, Alagoas, Ceará e Sergipe, dentre os quais 7.623 desses 9.273, né? Portanto, 82% disseram ter espinhas. O levantamento evidenciou que 64% desses entrevistados nunca foram ao médico em busca de tratamento para espinhas. Apesar de não ser uma doença grave, a acne compromete a aparência e pode gerar muitas dificuldades ligadas à autoestima e à sociabilidade, diz o dermatologista Samuel Henrique Mandebol, presidente da SBD de São Paulo. Outros 43% dos entrevistados disseram ter comprado produtos para a acne sem consultar o dermatologista. As pomadas, a automedicação mais frequente, além de não resolverem o problema, podem agravá-lo, já que possuem componentes oleosos que entopem os poros. Então, perceba aí, vocês
viram um trecho de uma reportagem e vamos tentar comparar esse texto com outro. Perda de tempo. Os métodos mais usados por adolescentes e jovens brasileiros não resolvem os problemas mais sérios de acne. 23% lavam o rosto várias vezes ao dia, 21% usam pomadas e cremes convencionais, 5% fazem limpeza de pele, 3% usam hidratante, 2% evitam simplesmente tocar no local e 2% usam sabonete neutro. Então, trouxe aí os dados de uma pesquisa, né? Pergunta: comparando os dois textos, percebe-se que eles são, letra A, semelhantes, letra B, divergentes, letra C, contrários ou letra D, complementares? E então, pessoal, 30 segundos. Aí tá fácil. Então, vamos voltar para a questão. Comparando os dois textos, percebe-se que eles são semelhantes. Eles são semelhantes? Letra B, divergentes. Letra C, contrários. Veja, olha como as alternativas já te fornecem aí uma maneira de exclusão, né? Divergentes e contrários, né, já indica algo semelhante. Então, não poderia ser a letra B e a letra C ao mesmo tempo. Ou eles são semelhantes ou eles são complementares. Perceba que lá no primeiro é uma reportagem que fala sobre o que os jovens enfrentam mal a acne, não é? E mostra dados de uma pesquisa. E mostram, logo em seguida no texto 2, mais dados sobre uma outra pesquisa. Então, a gente está aí diante de complementaridade, né? Os dois se complementam, tá? Os dois textos, eles não são semelhantes, né? São diferentes. Também não são divergentes, mas sim são complementares, tá? Então, espero que vocês tenham acertado e vamos lá para aquela revisão, sempre no fim das aulas, né? O que aprendemos na aula de hoje? Aprendemos a comparar os textos, né? Que não qualquer texto, mas textos diferentes, mas que possuem o mesmo tema. Isso é importante para que você perceba, por exemplo, como aquele gênero foi feito, em que circunstância ele foi feito, para que público-alvo ele foi feito, né? E como isso influencia no próprio discurso. E o gênero que a gente viu aqui foi a reportagem, mas não só ela, a reportagem sendo comparada com tirinhas, com outros gêneros também, tá? Então, anote as suas dúvidas aí, mande para o professor e nos encontraremos na próxima. Então, tchau pessoal, tudo de bom! E aí, gente boa, tudo bem? Feliz 2021 para vocês, né? Juízo, vamos estudar. Eu sou o Reginaldo, professor de Geografia, estou aqui para ajudar vocês, né? Eu desejo tudo de bom nessa nova jornada. E olha só, vocês do 8º ano aí já devem estar assim, preocupados assim, em ter uma formação mais aprimorada, porque o mercado de trabalho exige isso aí. Não vá deixar para cima da hora não, porque senão a gente pode ficar sem espaço, viu? Vamos ficar ligados, estou aqui para ajudar vocês. Vamos retomar aqui nossos estudos, vamos ver aqui o que eu tenho para vocês agora. Simbora! Olha só, continente americano, coisa linda, capítulo 6, continente americano, capítulo 6. Depois você pega o livro e pode fazer uma leitura aí para confrontar aqui o que a gente está mostrando. Tem que ser curioso, é preciso ser curioso e buscar o conhecimento. Tem
aqui o roteiro do dia, aqui, o roteiro de hoje, sobre o continente americano. A gente vai estudar sobre a localização, o relevo, a hidrografia, o clima, a vegetação, regionalização. Depois a gente vê o que são esses termos, regionalização e formação histórica. Então vamos lá, simbora. Para a gente analisar aí a localização do continente americano, evidentemente a gente precisa pegar o planisfério, né, e tentar fazer a leitura aí do que diz aí sobre a localização da América. Então, no primeiro quadro que eu tenho aqui, situado na porção ocidental do planeta. Como é que você faz? Você faz assim, ó. Cadê o mouse? Aqui eu tenho o meridiano de Greenwich aqui, ele divide o planeta aqui em hemisfério oriental e hemisfério ocidental. Evidentemente aqui, ó, o continente americano está totalmente no hemisfério ocidental. E quem que está no hemisfério oriental? Eu tenho aqui parte da África, parte da Europa, parte da Ásia, Oceania. E aí você diz assim, olha, eu pensava que era oriental, era quem era japonês, é chinês, essas coisas, do olhinho puxado. Não, tudo que está aqui, a partir desse meridiano de Greenwich aqui, tudo que tiver desse lado aqui é oriental. Então, o continente americano, meu amigo, ó, faz parte do hemisfério ocidental. E se você tiver curioso, diz, pessoal, eu não sei nem o que é hemisfério. Hemisfério é a banda de uma esfera. Veja que o meridiano de Greenwich aqui divide o planeta aqui bem no meio, certo? É banhado pelos oceanos Pacífico, Atlântico e Ártico, possui terras nas 3 zonas climáticas da Terra. Eu tenho a zona polar, a zona temperada e a zona tropical. A zona tropical é aquela mais quente, onde tem muita chuva, muito verde. E a zona temperada é aquela que fica entre o círculo polar. Deixa eu mostrar aqui, fica melhor, né? Aqui, ó, tem um círculo polar e o trópico bem aqui. Tudo isso aqui a gente chama de zona temperada. Eu tenho aqui a zona temperada do norte, e aqui eu tenho um trópico aqui, e o círculo polar eu tenho a zona temperada do sul, né? A natureza aqui é um pouco diferente, os climas, a vegetação e tal, é muito diferente quando você vem para essa região tropical aqui, que fica entre os trópicos aqui, muito sol, muita chuva, muito verde, né? Tem uma música aí que diz assim, moro num país tropical. Aí você imagina quais são as características desse país tropical. Vamos botar a cabeça para funcionar, neném. Simbora. Eu tenho aqui também a América, o mapa político, a divisão política, os países aí que compõem o continente americano. Eu adianto aqui para vocês, são 35 países. Eu tenho aqui, eu vou tentar aqui ler alguns aqui. Eu tenho aqui o Canadá, Estados Unidos, que ele tem essa porção aqui que é não contínua, que é o Alasca, mas também aqui Estados Unidos. Aí eu tenho o México, eu tenho aqui toda a América Central. A América Central aqui tem 20 países, 20. Entre essas ilhas aqui, eu tenho a ilha, essa porçãozinha aqui ligada ao continente, que a gente chama de Istmo. Eu tenho o Mar do Caribe. Show de bola, Mar do Caribe. Pesquisa aí depois o que é o Mar do Caribe. E aí eu venho para cá, para a América do Sul, perceba que o Brasil aqui é destaque, né, na América do Sul aqui. Aí eu tenho uns vizinhos aqui do Brasil, Venezuela, Colômbia, Guiana, né? Aí o Equador não é vizinho do Brasil, esse azulzinho aqui não é vizinho do Brasil, deu mouse. E aí eu tenho Peru, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina, né? O Chile também não é vizinho do Brasil. Bom, é isso, o mapa político aí, depois vocês pegam aí, é bom fazer uma leitura assim, reconhecer alguns territórios, fazer uma programação de viagem, muito massa. Vamos falar sobre o quadro natural do continente americano, clima, vegetação, relevo, essas coisas assim. Primeiro então nós vamos de relevo. Você diz assim, professor, o que é relevo? Relevo são os altos e baixos que tem a superfície. Se você fizer uma viagem rodoviária, né? Pegar um carro e dirigir, ou um ônibus, você vai ver que o ônibus sobe, o ônibus desce, o ônibus sobe, isso é o relevo. São as formas que a superfície tem, a gente chama de relevo terrestre. A superfície da Terra não é plana, né? Cheia de altos e baixos. E vamos olhar isso aí no continente americano. Olha uma coisa interessante aqui, ó. Essa parte mais aqui... Amanda, me ajuda aí, Amanda. É cor de abóbora, né? Essa parte aqui, ó, que eu tenho o Oceano Pacífico. Essa parte aqui, cor de abóbora, foi a Amanda que falou aí.
ela tem um terreno mais elevado. Eu tenho aqui as montanhas rochosas e aqui na América do Sul, aqui, ó, de acordo com essa legenda aqui, a altitude se eleva, né, vai ficando vermelho e tal, cor de abóbora, marrom. Aí aqui são as regiões de maiores altitudes. Aqui eu tenho a Cordilheira dos Andes, são montanhas que chegam a mais de 6.000 metros de altura. É muito alto, viu? Esse local aqui existe uma instabilidade tectônica muito grande, tem vulcões, terremotos e tudo mais. Assim também como nessa parte aqui ao norte da América. E aí quando você vem para o outro lado aqui, vamos ler bem aqui o texto aqui que eu acho que vai traduzir o que eu quero dizer. A porção oeste da costa do Pacífico é constituída por grandes montanhas. Acabei de falar. Tudo que está de cor de abóbora aqui são montanhas. O lado leste da costa do Atlântico, veja que o Atlântico é esse lado aqui, é formado por baixos planaltos. Tem assim um ponto assim mais amarelo claro, é porque são planaltos já desgastados, né? Eu tenho aqui os Apalaches aqui nos Estados Unidos, né? Aqui a região do Labrador, aqui no Brasil você tem um planalto aqui, serra aqui, muita serra, mares de morro, enfim, são planaltos mais baixos, mais desgastados. Se você fizer uma comparação com desse do lado do Pacífico aqui, nem esse lado do Pacífico aqui são montanhas de elevada altitude. A ocorrência de planícies nas áreas litorâneas no interior. Olha aqui, no litoral aqui, tudo que é verde, que é planície, gente. Ó, no interior aqui, eu tenho a planície do rio Amazonas. Aí você vem aqui pro litoral dos Estados Unidos e tal. Ó, a Flórida fica bem aqui. Quem vem para Miami é para esse pedacinho bem aqui, Miami. Aí aqui a Flórida, aqui é cheio de pântano, de crocodilo, de alligatores. Aí você tem que tomar cuidado. Aí você tem aqui no centro aqui dos Estados Unidos, tem a planície aqui do Mississippi, do rio Mississippi. Tem uma música aí do Mississippi, mas eu sou fraco em trilha sonora. Eu só gosto de forró pé de serra. Aí tem a planície bem aqui também do Pantanal, que desce aqui e tal. Beleza. Então o relevo é isso aí. Se você quiser saber quais são as áreas mais altas do continente americano, as áreas mais baixas, esse mapa ilustra muito bem. Simbora. Como a gente está falando de quadro natural, a gente vai falar de água, da hidrografia, dos principais rios do continente americano. Eu vejo em destaque aí o maior rio, aí, o Amazonas, o Maranhão, que nasce lá no Peru, chamado de Maranhão. E aí quando ele entra no Brasil, ele é chamado de Solimões. E aí quando ele encontra com as águas do Rio Negro, ele passa a ser chamado de Rio Amazonas. Tá aqui, eu vou mostrar aqui, calma. Rio Amazonas aqui, aí tem o São Francisco, né? São Francisco passa aqui na região Nordeste. Tem aqui a bacia do Rio Paraná, que tem o Rio Paraguai, afluente, Uruguai afluente. Eu tenho o Rio Grande, eu tenho o Rio Colorado. Esse rio aqui passa no meio das montanhas rochosas lá nos Estados Unidos. Rio Colorado, ele nasce na região de um estado chamado de Nevada, lá perto de Las Vegas, ó, muito massa. Aí tem o rio Mackenzie e o... Bom, enfim, esses aí são os principais rios do continente americano. Clima. Lá no início, lá no texto lá, a gente viu que o continente americano ele está distribuído de tal forma no planeta Terra que ele perpassa pelas 3 zonas climáticas, zona polar, zona temperada e zona tropical. Evidentemente, as terras que estão na zona polar são terras congeladas, de clima polar. Você vê a legenda aqui, eu tenho aqui o clima equatorial, aquele que é cortado pela linha do Equador, tropical aí, subtropical, amarelo queimado aí, desértico. Essa região bem aqui, ó, dos Estados Unidos, aqui onde eu tenho os planaltos, as montanhas rochosas, Las Vegas fica numa região de deserto. Enfim, eu tenho um clima mediterrâneo, temperado, frio, de montanha. Isso aí depois seria bom que vocês pegassem o livro e fizessem uma leitura, as características de cada clima. É claro que você não pode confundir nunca um clima polar com um clima equatorial, né? Temperaturas totalmente diferentes, né? Aí você vê a questão da pluviosidade, a quantidade de chuva. E o que diz o texto aí? Devido à grande extensão territorial de norte a sul, o continente americano possui todos os tipos de clima possíveis do planeta. Porque ele vem da zona polar norte, chega até próximo, eu fazendo assim, se tem um mapa aqui, simbora. Ó, eu tenho a zona polar bem aqui, o círculo polar, então tudo aqui é polo norte, é um pontozinho mais ao norte, aqui é a zona polar.
Aí você entra aqui na zona temperada e entra na zona tropical, moro no país tropical. Show de bola. Aí você vem aqui e vem, cadê o mouse? Sumiu. Mas é isso aí. Simbora. Olha, isso aqui é muito interessante. É necessário que vocês entendam essa dinâmica aqui dos rios voadores. Especialmente aqui no continente americano. Eu tenho aqui esse infográfico aí que ele ilustra muito bem a formação e a área de atuação desses rios voadores. Eu tenho aqui o primeiro ponto aqui, que ocorre a evaporação das águas oceânicas, aí tem a formação de nuvens, essas nuvens são empurradas para o continente, elas entram na região norte do Brasil, aí elas provocam muita chuva nessa região. A vegetação, ela também libera muita água, ela alimenta essa nuvem que vem carregada. Aí essa nuvem, cadê o mouse? Ela, quando entra aqui na região da Amazônia, ela dispersa muita água, mas a própria floresta, os rios também da Amazônia, devolve a água para a atmosfera, devido a essa luz aqui, que é o motor de tudo, o Sol, né? E aí os ventos empurram essas nuvens, eles batem aqui nas cordilheiras dos Andes, aqui, onde vai alimentar as nascentes aqui dos afluentes do rio Amazonas. Aqui ele perde mais ou menos 40% da umidade aqui, esses rios voadores. Aí quando eles chegam aqui, eles fazem a curva aqui devido à cordilheira dos Andes, faz a curva aqui, e aí ele pode se dispersar aqui, ele vem para o centro do Brasil, pode vir aqui para o sul do Brasil, ou pode vir para a região da Argentina e Paraguai, cara. Veja como esse sistema aí, ele é muito importante para o continente, para a América do Sul, né? Muito importante. O pessoal lá da Argentina, do Uruguai, Paraguai, depende muito dessa formação desses rios voadores. Eles, evidentemente, eles são mais comuns agora no verão, viu? No verão. Aí a água, o primeiro passo que as águas são aquecidas pelo sol, ocorre a evaporação, a formação de nuvem é empurrada. Aí, eu não sei se foi nessa aula que eu falei com a árvore de grande porte. Uma árvore de grande porte libera por dia 1000 litros de água para a atmosfera em forma de vapor. Uma árvore de grande porte libera 1000 litros de água para a atmosfera. Aí quando você vem para a imensidão da floresta da Amazônia, a quantidade de água que vai para a atmosfera. Tem especialista que diz que as nuvens carregam mais água do que o próprio rio Amazonas. É loucura, meu amigo. E aí essas massas de ar aqui, essas nuvens, elas são empurradas e faz todo esse percurso aqui, ó. Até chegar aqui no final aqui, que ela se dispersa aqui, ela pode ter esses caminhos aqui. Beleza? Interessante, né? Geografia. Show de bola, cara. Eu tenho a vegetação, a distribuição da vegetação. Olha, para cada tipo de clima, eu posso ter um tipo de vegetação. Então, se no continente americano eu tenho todos os climas possíveis, então eu tenho praticamente todas as formações vegetais que podem ocorrer no planeta Terra, né? Eu tenho desde vegetação desértica, grandes florestas, floresta de conífera, tundra, enfim. Devido à variedade climática, eu tenho essa variedade aqui vegetal no continente americano. Observe bem aqui que quanto maior a precipitação, a chuva, eu tenho a formação de floresta. E essa flecha bem que mostra a temperatura. Quando a temperatura aumenta, olha só, e a pluviosidade, a chuva também aumenta, eu tenho a formação de floresta. Veja que aqui em temperaturas baixas, aqui eu tenho uma tundra, uma vegetação que aparece na zona polar e fora da zona polar. Ela muitas vezes ela desaparece no período de frio intenso, o gelo cobre tudo e tal. Mas lá no norte aqui também, onde tem esse cinza aqui, ó, é interessante mostrar para vocês, eu tenho a floresta boreal. Floresta boreal, também chamada de taiga ou floresta de conífera. Aí a árvore de Natal, ela surgiu a partir daí. Ela ocorre em ambiente de clima frio. E aí normalmente ela passa boa parte do ano assim pingada de neve. E aí quando você vai numa loja e comprar árvore de Natal, aí você encontra essa árvore aqui, desse formato aqui, a taiga, e pingadinha de... dá para dar a sensação de neve, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês, essa aqui é a maior floresta do planeta. Tem dia ser a maior floresta do planeta, a Amazônia. Essa aqui, ó.
Essa floresta aqui é a floresta de coníferas. Se perguntar qual é a floresta mais rica, aí beleza, você pode falar floresta equatorial, floresta amazônica, mas a maior floresta do mundo, do planeta, é essa aqui. Ela dá uma volta assim no planeta Terra. Ela passa aqui pelo norte da América, entra na Europa e vai para a Ásia, dá um abraço na Rússia e volta de novo. Geografia é show de bola, cara. Simbora. Tem um tempo ainda, vamos lá. Regionalização do continente. Na hora que você vê essa expressão regionalização, significa dizer divisão regional do continente americano. O nome é feio aí, regionalização, mas divisão do continente. Eu posso dividir o continente de algumas formas aí, dependendo do critério. O critério aqui, esse continente aqui está dividido obedecendo esse critério aqui geográfico. Quando tem um critério, você utiliza o critério geográfico, você vai ter América do Norte, América do Sul, América Central e tudo mais. Você está utilizando a geografia, a posição geográfica. Aí você tem aqui a América do Norte aqui, em rosa, né? Pink, né? Aí você tem a América do Sul, verde, e tem a América Central aqui, amarelo queimado, cor de abóbora. Aí a América Central. Beleza. Se você olhar o continente americano obedecendo o critério geográfico, a posição geográfica, você tem a América do Norte, a América Central, a América do Sul. Se eu considerar o critério histórico e socioeconômico, ou a língua, tem muita gente que fala a língua falada, de eu quero, lá, uma coisa, você quer muito. Aí você vai ter a América Latina, que fala a língua latina, que tem os países que têm de origem latina, o português, o espanhol, e a América anglo-saxônica, que fala o inglês. Aí a América anglo-saxônica você tem aqui Canadá e Estados Unidos. E o restante aqui é só a América Latina, que abrange... Opa, pulei sem querer, desculpa aí. Que abrange os países de origem latina, o português e o castelhano. Castelhano não, o espanhol. Que é a mesma coisa. Não sei se é a mesma coisa, é Amanda. Eu quero falar na coisa que é muito que eu não sei. Beleza, então resumindo aí, eu tenho os dois mapas aí, os dois. Eu tenho um mapa 1 aí, eu tenho utilizando, olha só, nas provas do Enem. Mais na frente vocês vão fazer prova vestibular e tudo mais. Eles apresentam o mapa dessa forma aí. Ele coloca esse mapa 1. Ele adota o critério de, aí lá coloca assim, língua falada, critério histórico, ou posição geográfica, ou localização, fator geográfico. O mapa 1 utiliza o critério geográfico. O mapa 2, aí pode ser a língua falada, questão histórica, econômica e tudo mais. Viu? Ó, se atente aí para essas coisas. Ok, vou falar do passado histórico aí do continente americano. Tem o mapa 1 e mapa 2. Os primeiros moradores da América. Muitos povos viviam da caça, da coleta e da pesca. Especialmente aí esses povos nativos aí. Os primeiros, né? Eu estou falando aí antes dos colonizadores. Aqui no Brasil a gente tinha os Tupi-Guarani, Tupinambá, o Geu, Cariri, o Aruaco, o Macanchi, muitos povos nativos. Aí os portugueses chegam aqui e dizem, ó, o índio, aí resume, né? Aí depois você pergunta pro professor de história por que índio. Mas na realidade eles tinham essas denominações aí, Tupi-Guarani, Tupinambá, Geu, Cariri, Aruaco, Macanchi, aí por aí vai. Então, nesse primeiro mapa aí, eu tenho aí a localização desses grupos aí que viviam da caça, da coleta e da pesca, viu? Beleza, eles não destruíram tanta natureza como o homem moderno que só pensa no lucro. Outros tinham uma organização social mais complexa. Olha, esses povos nativos aqui, os astecas, os maias e os incas, eles já tinham uma organização social mais evoluída. Eles já tinham tecnologias de arquitetura, né? Já tinham um exército. Já era um índio bem diferente. Não sei nem se posso falar de índio, mas eram bem diferentes. Posso não, né? Porque era maia, astecas e incas. Eles tinham uma organização social diferente desses primeiros aqui que eu falei, especialmente esses no Brasil aqui que viviam mesmo na natureza, da natureza. Esses aqui já tinham construções, né, arquitetura até considerada assim mais
avançada, né? Tinha um exército, armamento e tudo, uma organização social mais interessante. Aí os colonizadores chegam, cara. Rapaz, aí os colonizadores, a chegada dos colonizadores. Durante a colonização, os europeus exterminaram muitos povos nativos. Isso é fato, isso aconteceu. Muitos deles foram exterminados. Outros foram submetidos ao regime de escravidão, né? Alguns eram capturados e iam para trabalhar como escravo, né? Tem uma leitura que eu não lembro aqui como eu posso indicar para vocês, não sei se é do livro do Melen Adas, Sérgio Adas. Eu tenho até o WhatsApp dele, de vez em quando eu falo com ele, eu mando mensagem, e ele me mandou um texto, eu não lembro qual foi o autor, e ele disse que a primeira atividade econômica que os portugueses desenvolveram no Brasil foi a extração do pau-brasil. E aí, depois disso aí, eles tentaram cultivar a cana-de-açúcar e eles tentaram empregar o índio nessa atividade. Só que se você pegar a organização social das tribos nativas aqui no Brasil, as mulheres eram que plantavam. Os homens tinham a função de proteger, de caçar e de pescar. E aí os portugueses pegaram os índios homens, os povos nativos homens, e obrigaram eles a plantar cana-de-açúcar, só que eles não tinham uma técnica de cultivo. Quem sabiam eram as mulheres plantavam e criavam as crianças. E aí foi necessário os portugueses lá na África, né, trazer, porque na África já se cultivava cana-de-açúcar e eles trouxeram o africano para o Brasil. E a partir daí passou a conviver em território brasileiro o europeu, o povo nativo e o africano. Aí nós somos fruto dessa miscigenação aí desses três povos aí. Interessante, né? Então aí na legenda aí eu tenho aí o continente americano e a espacialização aí da colonização do próprio continente. Eu tenho aí a de colonização espanhola, veja que a grande parte da América foi colonizada por espanhóis, é por isso que eles falam a mesma língua. Se você for para o Uruguai, Argentina, Paraguai e tal, é uma Copa Libertadores aí, e aí esses árbitros normalmente que vão apitar o jogo do Brasil são árbitros latinos, e aí fica fácil, latinos que eu digo assim da área espanhola, aí fica fácil de ter um Flamengo e por exemplo um Boca Juniors, aí o árbitro tem um acesso mais fácil ao time do Boca Juniors, que eles têm a mesma linguagem. E aí os portugueses aqui, os brasileiros, o Flamengo por exemplo, eles não vão entender nada que eles estão esquematizando aí, é por isso que não dá certo futebol. O Vasco está dando errado, tudo errado pro Vasco. Mas vamos para cá. Então eu tenho aqui a área de colonização espanhola, colonização portuguesa, colonização inglesa. Veja, bem no norte do Brasil aí, eu tenho a Guiana, que fala o inglês, né? Eu tenho a Suriname, que fala o holandês, que eu não sei nem para onde é que vai. E tem uma francesa lá na América do Norte também, certo? Esses aí foram os colonizadores que chegaram aí e transformaram boa parte do continente americano. Tem um tempo? Tem uns 5 minutos. Vamos tentar resolver aqui algumas questões aqui. Reginaldo Abreu, era Reginaldo Fenômeno, fica melhor Reginaldo Abreu. Leia. O continente americano é uma porção de terras banhada pelo Oceano Atlântico a leste e pelo Oceano Pacífico a oeste. Trata-se de 2 blocos continentais ao norte e ao sul, unidos por um istmo. Falei agora há pouco. Estreita faixa de terra que liga os 2 blocos continentais. Ao considerar a geografia do continente americano descrita acima, pode-se inferir que a América é formada por 2 continentes. Não, a América é um continente só. Fora. Letra B. O istmo corresponde à América Central. Olha, sei não, viu? Letra C. O continente é banhado somente por 2 oceanos. Letra D de Docio. Na porção norte, era para ser a porção norte, aquela mais próxima do Círculo Polar Antártico. Então a resposta certa, gente, é a letra B de benzinho aí. Esse istmo aí é uma estreita faixa que liga a porção norte da América, a porção da América do Sul. Deixa eu procurar o mapa aqui pra gente. Aí, ó. O istmo é isso aqui, ó. É essa porçãozinha aqui, ó. Essa estreita faixa de terra que liga essa grande porção do norte a essa grande porção do sul que a gente chama de América do Sul, beleza? Ok.
Tem um tempo, tem. Regionalizar nada mais é do que dividir em regiões um determinado espaço. Isso pode ocorrer de acordo com alguns critérios, ricos ou pobres, subdesenvolvido ou desenvolvido, nível social, língua, cultura, posição geográfica, etc. No mapa ao lado, depois que eu fui montar aqui, aí não tirei a expressão acima. No mapa ao lado, a regionalização é fundamentada no, olha só, quando eu tenho aqui, América do Norte, América Central, América do Sul, o critério aí, gente, é o geográfico, letra B de benzinho, letra B de benzinho. Certo? O critério, quando você tem África do Norte, África do Sul, o critério é geográfico. Europa do Norte, Europa do Sul, o critério é geográfico. Certo? Eita, o texto aqui é grande. Considere o noticiário abaixo. Com Despacito. Conhece, Amanda? Despacito. O cantor Luiz Fonsi se sente parte da história. Despacito. Eu, hein? O porto-riquenho Luiz Fonsi, cantor do Despacito, continua fazendo sucesso. O hit, lançado em 2017 em parceria. Aí você diz assim, meu Deus, o que geografia tem a ver com isso aqui? Olha, é importante a gente entender a geografia para compreender fatos aí diversos na realidade do nosso cotidiano, né? Pegando uma música aqui, Despacito, muito famosa, eu lembro só do refrão. Depois chama a Amanda para cantar aqui para nós aqui. Assim, o vídeo mais popular de todos os tempos, da rede social. Apesar de ainda não ter planos de voltar ao Brasil, o cantor esteve no país em 2018 para uma maratona de shows e entrevistas. Fonsi conta ter o desejo de firmar mais parcerias com cantores brasileiros. Nossa, aí você diz, isso aqui não tem nada a ver com geografia. Tem sim, rapaz, olha só. Ao considerar as informações geográficas contidas no noticiário, conclui-se que a música é anglo-saxônica. Olha, porto-riquenho, Despacito, fora. O cantor é latino-americano? Sim, latino-americano. O sucesso foi somente no Brasil? Não, diz aí que foi em todo o mundo. O Porto Rico é um país da América do Sul? Não, é da América Central. Então a resposta certa é a letra B de benzinho. O cantor, ele é latino-americano, lá de Porto Rico. Aí se você pegar e cantar a música aí Despacito, aí você vai entender que não tem nada a ver com inglês nem com português. Tem mais? Beleza. Simbora. Então você aí que está em casa, pegue o livro aí, reveja aí qual é o capítulo, eu não lembro, não sei se é o capítulo 6, mas faça a leitura, reforce seu conhecimento e a gente conversa na próxima. Tchau para vocês.